Salve galerinha boa do YouTube! Antes de começar o nosso segundo vídeo do nosso canal aqui do professor Rafael Barbosa, que sou eu mesmo, né? Eu queria agradecer muito a todos vocês que compartilharam o vídeo aí no Facebook, que deram like no vídeo aqui no YouTube. Eu queria agradecer muito mesmo. Eu queria que vocês continuassem nessa gama, beleza? Para que a gente possa divulgar o canal e divulgar mais nossos vídeos, para que mais pessoas tenham acesso e para que mais pessoas consigam entender essa disciplina tão bonita que é a química, beleza? Muito obrigado pelos feedbacks, continuem assim, beleza? Que a gente vai construir um canal melhor, ok? Então fica confortável na cadeira, pega o caderninho, pega a tua caneta, preste atenção na aula, bota o fone de ouvido no máximo, fica na frente do PC, que o vídeo de hoje a gente vai falar sobre substâncias e alotropia, os tipos de substância e alotropia. Rafael, tu não vai falar de mistura não? Mistura a gente vai falar na próxima aula, tranquilo? Então, ó, a matéria ela pode ser uma substância pura ou pode ser uma mistura. Se ela for uma substância pura, ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser classificada como uma substância simples ou como uma substância composta. Rafael, o que é uma substância simples e o que é uma substância composta? Calma que eu vou te dizer agora. Olha como é simples. Substância simples é aquela substância que é constituída apenas por um único tipo de elemento. Por exemplo, o gás oxigênio, ou o O2, como é comumente conhecido. Ele é constituído apenas de um elemento químico. Que elemento químico é esse? O oxigênio. Tranquilo? Enquanto uma substância composta é aquela que é constituída por mais de um tipo de elemento químico. Por exemplo, a água ela é constituída de dois elementos químicos. Um é o oxigênio e o outro é o hidrogênio. Tranquilo? Essa é a definição, é a diferença entre substância simples e substância composta. Ah, Rafael, mas é um conceito muito fácil, eu já sei. Nunca diga isso. Muitas vezes o conceito é simples, mas na hora da prova você acaba esquecendo, beleza? Então, preste atenção. Substância simples é aquela constituída por um único tipo de elemento. Substância composta é aquela constituída por mais de um tipo de elemento. E como é que vem isso nas questõezinhas de vestibular? Preste atenção que as questõezinhas são super fáceis. Em qual das sequências a seguir estão representados um elemento, ele até grifou aqui em amarelo, uma substância simples e uma substância composta respectivamente, ou seja, na sequência. Então eu tenho que ter um elemento, tenho que ter uma substância simples e tenho que ter uma substância composta. De cara, tu já anula quais alternativas? A letra A letra D e a letra E. Por que, Rafael? Porque aqui no primeiro, na minha sequência, o primeiro da sequência, na letra A é uma substância simples, não é um elemento químico, certo? Na letra D também é uma substância simples, não é um elemento. Na letra E é uma substância composta, que também não é um elemento, certo? As substâncias são constituídas por elementos químicos, mas nesse caso é uma substância composta e não apenas um elemento, tranquilo? Então não pode ser A, nem D, nem letra E. Ah, mas letra B e letra C tem um elemento químico. Aqui está o nitrogênio e aqui está o cloro. E aí, como é que eu sei? Presta atenção. Em sequência tem que vir uma substância simples. Olha, toda vez que eu tenho um elemento químico, ele é representado por um inicial maiúsculo. Você pode pensar que o HI aqui seja apenas um elemento químico, mas não existe esse elemento químico na tabela periódica. Aqui é uma substância composta. Que substância é essa? É o ácido iodídrico. A gente vai falar de ácidos mais lá na frente, tranquilo? Ácido iodídrico, eu tenho o hidrogênio e tenho o iodo. Então não pode ser a letra B, porque está dizendo que depois do elemento químico vem uma substância simples. E aqui não é uma substância simples, é uma substância composta. Obviamente, se não é nem letra A, nem letra B, nem letra D, nem letra E, só pode ser que letra C. Eu tenho realmente essa sequência que ele pede na questão. O cloro, que é um elemento, o N2, que é uma substância simples formada apenas por nitrogênio, e tem uma substância composta, que é o ácido iodídrico. Tranquilo? Outra questãozinha. O número de substâncias simples com atomicidade par entre as substâncias de fórmula. Olha só, substância simples. Se a substância é simples, ela tem que ser constituída apenas por um único elemento. Então, ó, eu tenho um O3, que é uma substância simples, porque é constituída apenas por oxigênio. Aqui eu tenho um H2O2, que não é constituída apenas por um elemento. Então, não é uma substância simples, é uma substância composta. Aqui eu tenho fósforo 4. Aqui eu tenho o iodo 2, o C2H4, que também não é uma substância simples, porque eu tenho dois elementos químicos diferentes. E o CO2, que não é uma substância também simples, porque eu tenho constituídos por dois ou mais elementos. Nesse caso aqui, eu não tenho uma substância simples nem uma substância composta. Eu tenho um elemento químico, mas como ele quer substância simples, ele também não vai entrar na nossa contagem, beleza? Então ele quer substância simples com atomicidade par.
O O3 tem atomicidade par? Não, 3 é ímpar, então não pode ser o O3. O H2O2 é uma substância composta, o P4 e o I2 são duas substâncias simples que possuem atomicidade par. Então, quantas substâncias simples eu tenho? 3, aliás, 3 substâncias simples com atomicidade par, eu tenho apenas duas, no caso o P4 e o I2, tranquilo? Entendido o que é substância simples e substância composta, a gente vai entrar num fenômeno que só acontece com as substâncias simples, que é um fenômeno chamado de alotropia. Nem todos os elementos químicos que formam substâncias simples, eles formam alótropos, mas alguns pontuais que eu vou falar para vocês, eles vão formar esses alótropos. Exemplo de oxigênio. O oxigênio forma variedades alotrópicas, que são, no caso, o gás oxigênio e o ozônio. Tranquilo? As substâncias que fazem parte do fenômeno são denominadas variedades alotrópicas. Por exemplo, o oxigênio e o ozônio são variedades alotrópicas do elemento químico oxigênio, ou seja, ele pode se apresentar na substância simples oxigênio O2 com atomicidade par, ou pode se apresentar na substância simples ozônio O3 numa atomicidade ímpar. Então, as variedades alotrópicas de um mesmo elemento químico são chamadas, sofrem um fenômeno de alotropia. Tranquilo? Então, as variedades alotrópicas elas podem se diferenciar uma da outra de duas formas. Pela atomicidade, ou seja, pelo número de átomos, como é o caso do oxigênio e do ozônio. Aqui eu tenho 2 átomos e aqui eu tenho 3, então eles são diferentes pelo número de átomos. Ou pela estrutura cristalina ou arranjo cristalino, como é o caso do diamante e do grafite. Eles são diferentes pelo seu arranjo cristalino, mas ambos são constituídos por átomos de carbono. Tranquilo? Então, quais são as variedades alotrópicas do oxigênio? A gente já falou. O oxigênio, que é o gás oxigênio propriamente dito, e o ozônio, que é o O3. Rafael, tem mais? Tem. Nós temos aqui as variedades alotrópicas do elemento químico carbono. Então, a gente vai encontrar 3 variedades alotrópicas do carbono. O carbono grafite, o carbono diamante e o recentemente descoberto chamado de fulereno. Ah, Rafael, eu tenho que saber ao desenhar essas... Não, você não precisa saber desenhar um arranjo cristalino, mas você precisa saber que o carbono tem variedades alotrópicas. E quais são elas? O grafite, o diamante e o fulereno, beleza? O enxofre também apresenta variedades alotrópicas. De quais tipos? 2. O enxofre chamado de enxofre rômbico, porque tem esse formato aqui, ó, parecem aqueles balãozinhos de São João. E o enxofre monoclínico, que é esse aqui que apresenta um formato parece um retângulo com um cubo, né, 3D, mas ele é chamado de monoclínico, beleza? Então as formas cristalinas das duas formas alotrópicas, a forma cristalina rômbica e a monoclínica, só que a questão é que no caso do enxofre todas as duas são formadas pelo mesmo número de átomos de enxofre, tranquilo? Mas o que é importante saber que o enxofre tem duas variedades alotrópicas, o rômbico, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, tranquilo? Além do carbono, do oxigênio e do enxofre, nós temos variedades alotrópicas do fósforo. Nós temos o fósforo branco e o fósforo vermelho, que são as mais comuns. Pode aparecer outro? Pode, mas as mais comuns que são cobradas em vestibulares é o fósforo branco e o fósforo vermelho. Tranquilo? Rafael, e como é que essas questõezinhas elas vêm representadas numa prova de vestibular? Simples demais. 3 substâncias simples são exemplificadas no item. Olha só, 3 substâncias simples. Gás carbônico é substância simples? Não. Amônia é substância simples? Não. Fosfina é uma substância simples, que é o pH3? Não. O cal, que é o CaO, óxido de cálcio, é uma substância simples? Não. Então só pode ser que letra? Letra A. O que foi que ele dificultou nessa questão? Ele colocou o nome dos alótropos, das variedades alotrópicas, no caso do enxofre, enxofre rômbico, do fósforo, fósforo branco e do carbono, carbono grafite. Outra questãozinha muito simples. A alotropia é um fenômeno relacionado com o quê? Substâncias iônicas? Não, nem falei de ionização ainda. Compostos binários? Não. Elementos químicos metálicos? Não. Substâncias orgânicas oxigenadas? Não, o carbono também sofre, certo? Então, só pode ser substâncias simples. Então, as substâncias simples são aquelas que sofrem o fenômeno de alotropia. Observe o texto abaixo. Diamante em pedra bruta renasce, reluzente, brilhante e belo, com plenitude faz-se luz, aos olhos humanos enfeitiça. Sobre o diamante podemos afirmar que é uma forma alotrópica de que elemento químico? Gente, diamante é carbono, né? Carbono, lembrar sempre, diamante, grafite e fulereno são do carbono.
beleza? Os recém-descobertos fluorenos são formas alotrópicas do elemento químico carbono. Outras formas alotrópicas do carbono são, a gente acabou de falar, diamante e grafite. Galerinha, então é isso. Essa foi nossa aula hoje sobre diferença entre substâncias simples e alotropia. Eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando para vocês que aqui na descrição do vídeo eu estou deixando o canal do professor Patrick Gomes, que é um professor que trabalha com biologia. Então, se você quer focar em biologia pro Enem, pros vestibulares de medicina e tudo mais, entra no canal dele, se inscreve lá, que ele sempre tá postando vídeo, beleza? Queria agradecer a ele, que fez muita coisa pra mim, assim, me ajudou bastante, me incentivou bastante na formação do meu canal. Agradecer a todos os inscritos, vocês que se inscreveram no canal, agradecer a todos que deram like no vídeo, que divulgaram. Queria dizer pra vocês que muito obrigado, que continuem assim, porque esse feedback de vocês é o que me faz, o que me incentiva a fazer mais vídeos, beleza? Muito obrigado pelas felicitações aí no Facebook e no Instagram. Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, dá like e não esquece de divulgar com a galera, beleza? Esse foi o nosso vídeo. Valeu e tchau.